Salve, salve pessoal, um grande salve para vocês, meus reis e minhas gloriosas rainhas, tá? Esse vídeo aqui agora é para você que está por dentro do pet e gostaria de um outro ponto de vista, ou para você que caiu de paraquedas, não sabe nem o que você comeu na janta e acabou aqui, e também para você, pequeno mancebo e diminuta mancebinha, que quer tudo mastigado, destrinchado. Confia em mim, fica até o final desse vídeo, que eu vou te falar de forma bem clara e objetiva tudo que você precisa saber sobre o nosso patch 7.28. Chega mais! Who said you could stroll in my woods? Pessoal, vamos lá. Eu separei, tá? A gente vai fazer uma série de vídeos, tá? Falando a respeito desse patch, tá? Vou tentar de forma muito objetiva, o mais rápido possível, respeitando o seu tempo. Você que está assistindo aí enquanto você está no banheiro, tá? Fazendo aquele número 2 gostoso. Você que está, às vezes, na sua cama. Você que está tomando seu café da manhã assistindo David Zanas, famoso Davi Zanas, tá? Eu vou tentar respeitar ao máximo o seu tempo. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Galera, vocês vão perceber que eu vou passar um pouco batido por algumas coisas, porque não são tão relevantes. Então não quero fazer nada daquele estilo de vídeo que eu vou falar que tudo está quebrado, que o Dota virou LOL, Dota 3, esse herói aqui está quebrado, com exceção de um que é o herói novo, que esse aí está quebrado mesmo, não tem o que falar, tá? Então, vamos começar apresentando aqui o nosso herói novo, tá? Com o nome de Hoodwink, beleza? Eu vou mostrar para vocês. Quebrado demais. Na minha opinião, chega muito próximo do macaco quando foi lançado e também a nível do Mars. Inclusive, acho que melhor que o Mars. Bom, ele tem 4 skills aqui, tá? Não vou enrolar muito, que é esse Accord Shot, Bushwalk, Scurry e Sharpshooter. Então, é o seguinte, pessoal. Essa primeira skill, ela tem um bounce, tá? Ela te dá um bônus de dano e ela te dá ataque range também. Lembrando que o ataque range dele não é baixo, tá? Vamos dar aquela olhada aqui, que a gente sempre dá uma olhadinha. Então, ó, ganho de agilidade dele muito bom, um ganho de força um pouquinho baixo, então ele vai ser um pouquinho papel, tá? Vida dele já começa um pouco baixo também, mas o dano bem mediano, armor altíssimo, um range ok, uma mobilidade excelente, tá? Então, vamos lá. Vou botar um inimigozinho aqui. Então, ó, primeira skill, você vai jogar ela no inimigo, ela vai quicar, ó, se tiver 2, por exemplo, ela vai quicar 3, 4, 5 e 6 vezes, ó. Ela quica, lembrando que pega modificadores, tá? Por exemplo, Desolator, vocês vão ver que pega aqui, vocês vão ver que a Mael também pega, ó, solta o raiozinho, um pouco quebrado o herói, né? Pega todo o modificador, beleza? Como Ranged, ou seja, Bait of Fury não funciona e a Basher segue as regras de heróis de longa distância. A segunda skill basicamente é uma redinha, tá? É uma Wind Ranger 3.0 roubada até o talo. Então, basicamente, se tiver uma árvore perto, ele pega, como tinha uma árvore aqui embaixo, pegou. Ou a primeira skill pode ser usada para criar uma árvore, olha só. E ainda quica. Então, caso você queira, você pode transformar a primeira numa árvore e prender os adversários. A terceira skill dele, ele basicamente ganha um bônus de movimentação, atravessa árvores, ele atravessa heróis também, etc. Tá? E ele tem uma evasion passiva. E o ultimate, ele basicamente carrega um tiro de um crossbow, né? Que, meu Jesus do céu amado. Ó, carregou, 5 segundinhos, você pode virar, fica essa seta aqui, ó. E aí ele solta lhe a bicuda, tá? Então tem vários combos disponíveis, você pode fazer isso daqui e utilizar magias, ó. Isso é bem tranquilo, você pode fazer tranquilamente. Lembrando que não afeta ilusões. Então, por exemplo, se o Axe aqui usar a manta e colocar ela para frente, ó, isso aqui é uma cópia da manta, né? Ele não vai pegar. Opa! Ele vai atravessar lá, ó. Aqui tinha um na frente, né? Perdão, pessoal. Acho que vai acabar o tempo da manta, se pá. Tá vendo? Ele atravessa e pega lá atrás. Beleza? Então não precisa preocupar com ilusões. E tem vários combos com esse herói. Se a gente colocar mais level na primeira skill, vocês vão ver o quão roubado é isso daqui. Deixa eu criar os alvos parados aqui rapidinho pra vocês, ó. Por exemplo, 2 alvos parados. Vamos simular 2 heróis aqui, ó. Colocou, segunda skill, ó. Só nesse combo aqui, olha o dano que eles tomaram, ó. 1100 nesse, 845 nesse. Se você quisesse fazer carregando, daria mais dano ainda, tá? O cara não consegue sair. Então daria aqui 1500, isso que eu soltei um pouquinho antes. Então, pessoal, o herói é extremamente roubado. Eu aconselho fazer ele tanto no mid quanto no HC. Até achei no mid mais interessante.
E aí a gente vai aguardando para ver as mais variadas builds, etc. Pode fazer Bottle, pode fazer MKB. Eu curti muito a Mael, tá? Então esse herói é extremamente roubado. Aproveitem enquanto ele não é nerfado, mas com certeza vai ser nerfado, assim como todo herói que começa muito forte, né? Como a Willow, como o Mars, como o Macaco. Tá? Então vamos ao foco do nosso vídeo, tá? Primeiro apresentando para vocês Mistwoods, que é o nome do update 7.28. Vocês vão ver que ele é bastante extenso, tá? Então, como eu falei, a gente vai separar esse vídeo, tá? Então, basicamente, eu peguei esse patch aqui, tive um trabalho árduo para poder resumir e otimizar o tempo de vocês que estão assistindo. E basicamente eu sou um rapaz que trabalha por muito pouco. Basicamente umas 4 horas, 5 horas de trabalho meu você paga com um curtir ou quem sabe um compartilhar, beleza? Então, tamo junto, pessoal. Olha lá. Então, ó, alguns eu vou só ler para vocês e nós vamos passar batido. Por exemplo, Abaddon. Eu não acho que tem nada tão específico para ele. Então, por exemplo, o escudo dele perdeu um pouquinho o tempo de ação dele, tá? Vai mais rápido. A questão do ult melhorou no Aghanim. Lembrando que a gente tem o Aghanim Charge, tá? Vai ser um vídeo separado totalmente para tratar desse fragmento do Aghanim, pessoal, tá? Porque senão o vídeo ficaria muito extenso, então eu separei em heróis, em itens, na questão só do Aghanim Charge, que é muita coisa, vocês vão ver aqui. Então, vamos lá. Ó, então melhorou o Aghanim, normal dele. Agora todos os heróis terão aqui, ó, tanto o Aghanim quanto uns fragmentos embaixo, mostrando o que eles fazem. Como o Hoodwink não tem, aqui não aparece, outros heróis ele já mostra Aghanim Scepter e Aghanim Shard. Então, os heróis vão ter essa diferença. Para poder comprar, você basicamente precisa esperar 20 minutinhos, chegar aqui, ó, comprar, cadê ele? Aqui, ó, Aghanim Shard. 1.400 de gold você ganha a skill, beleza? Baratinha, vale a pena. Então, ó, com relação aos talentos, teve essas mudanças aqui no nível 15, as mudanças do 20 e do 25, tá? Não vou me aprofundar muito. Beleza? E todos os fragmentos vão estar evidenciados aqui para vocês no Dota. Como eu falei, a Valve tem mudado bastante a forma deles lidarem com o público, a aproximação dela com nossos jogadores. Então, palmas para a Valve estar fazendo um trabalho melhor do que vinha fazendo. Aqui eu quero que vocês prestem atenção, que é o primeiro herói que eu separei. O herói que, na minha opinião, foi bem bufado, Alquimista. Porque você vai olhar que a passiva dele deu uma piorada. Tá? No entanto, ele teve um buff no stun, tá? 2 buffs aqui, tanto de mana quanto de redução. O ácido aumentou o dano, então eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, pessoal. Nível 2 do ácido é o mesmo dano do 3. Nível 3 é a mesma coisa do 4 antigo. E o dano é instantâneo, não demora mais, então cancela a dagger, por exemplo. Então isso daqui é extremamente importante, você pode ir para a jungle mais cedo. Então, apesar de você farmar menos com a passiva, que foi o nerf que ele tomou, como você vai mais cedo e dá mais dano, você vai amplificar, então meio que compensa, tá? E outra coisa que vocês têm que prestar atenção é o seguinte, quando um aliado tiver Aghanim e você dá para ele uma outra Aghanim, ele consome aquela e recebe o dinheiro, pessoal, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Então, isso é extremamente importante no final do jogo, porque antigamente você não podia fazer isso. Agora você faz e você dá dinheiro para o seu aliado. Ó. Então, por exemplo, ó, criar um Axe aqui. O Axe basicamente compra um Aghanim e eu vou comprar. Ó. E olha, outra coisa, voltou a dar status. Então, ó, ele tem 1000 e pouco de vida. Eu vou dar para ele aqui, ó. Tá vendo o gold dele 600? Entreguei, ele ganha o dinheiro integral da Aghanim, beleza? Consumida e fica com status, tá? Diferentemente de antes, quando você consumia. E se você tiver consumido uma Aghanim, opa, perdão que aqui é inimigo. Se você tiver consumido uma Aghanim, ele também pode doar, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. E o Axe, ó, tá vendo? Ele tá consumido já a Aghanim. Se você der para ele a Aghanim, você dá mais gold, ó. Em vez de ele receber o 4.200, ele recebe tudo. Então é uma forma excelente de transferir gold no final do jogo de Alquimista full build, pessoal. Isso aqui é importantíssimo, tá? Então, voltando. Deixa eu até fechar aqui, né, para não fazer barulho pra gente. Ó, então vamos lá. Voltando. Isso daqui para mim é muito relevante. Então, como eu falei, teve alteração aqui na Aghanim dele, tá? Recebe os bônus e também aquela questão do dinheiro. E o Cliff foi nerfado. Eu acho que a Alquimista pode voltar sim. Eu acredito bastante nesse herói, tá? Principalmente nas builds de Battle Fury, se você quiser, etc, tá? Herói excelente.
Com relação a não teve muita diferença, basicamente isso daqui é importante vocês saberem do Killing Touch, porque basicamente vai poder usar muito na lane phase, isso é bem chato, essa skill vai gastar pouquíssima mana, apesar de trazer muita regeneração, tá? E eu não vou ficar entrando muito no mérito, tá, dos fragmentos, isso vai para um outro vídeo, talvez eu possa deixar aqui para vocês nos comentários, tá? Beleza. Então, Anti-Mage, ele teve uma reformulação do Aghanim, como vocês podem ver, e também várias outras coisas nas suas skills. Então o Mana Burn dele foi nerfado, na minha opinião, justo, que era uma skill que escalava muito bem. Alguns talentos foram alterados e teve várias mudanças nele aqui com relação a esse talento nível 20 mesmo, por exemplo. Você pode colocar mais dano no ult e também a Aghanim dele agora, você pode usar um blink, a ilusão blinka até a pessoa, tá? Você não pode controlar e ela dá 50% do seu dano. E quando você usar a terceira skill, ela também vai usar. Então é bem interessante isso daqui, tá? Arc, esse a gente para um pouquinho também, pessoal. Arc, na minha opinião, sofreu alguns nerfs, também justo, tá? É minha humilde opinião. O Aghanim agora não produz mais runas, como a gente via anteriormente. Agora, quando pega a terceira skill em alguém, aparece uma outra no lugar, tá? Com 3 segundos de delay, etc. Então, nerfzinho no fluxo, nerfzinho no talento de cooldown e no de attack speed, tá? E essas alterações de talentos. Achei interessantíssimos os nerfs nesse herói aqui, concordo. Axe, pessoal, para tudo, esse herói tá muito bom, na minha opinião. Galera, basicamente, você aumentou o range da segunda skill, que já é uma skill interessantíssima. A primeira skill agora de Aghanim, ela aplica o efeito da segunda, tá? Tirando o armor. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Você vai tirar o armor do cara, aplicar a segunda skill e vai durar enquanto a primeira estiver sendo utilizada, ó. Deu uma ganinha aqui, criou um inimigo. Vou botar aqui, ó. Aqui não vai funcionar porque não tem segunda. A partir do momento que você colocar, ó, puxou, você vai ganhar 7 de armor para cada herói que você pegar e a pessoa vai perder, beleza? E reduz o cooldown também da primeira skill. Achei interessantíssimo esse herói. Achei excelente. Então, muita atenção ao Axe aí. Lembrando que vocês vão poder estar acompanhando as porcentagens de win rate e tal desse patch, tá? Através do Dota 2 Pro Track, eu faço propaganda direto. Excelente, tá? Então, vamos lá. Teve essas alterações aqui. Então, vou pro próximo. No Bane teve várias mudanças. Voltou ao dano puro que tinha para os jogadores mais antigos, que lembram que a segunda e o ult eram puros, tá? Então aumentou a visão dele à noite, lembrando que os heróis normalmente têm 1800/800, então ele aumentou aqui para 1200. Para dano puro a segunda skill, aí teve as mudanças, tá? Não pense que isso aqui é um nerf, pessoal, porque os heróis têm 25% de redução. 100 menos 25% vai dar 75 e assim, tá? Se você segue, então não tem problemas aqui não, tá? Inclusive, se a pessoa tiver reduções ao longo do jogo, vai dar mais dano agora. Melhoraram a animação e o ult passou para puro, beleza? Outra coisa também, trocaram de lugar as skills e o Enfeeble agora, basicamente, você usa na pessoa, vou colocar aqui para vocês, tá? E você reduz ataque, regeneração e a utilização dele de magias, tá? Então, beleza. Aí teve algumas alterações aqui de talentos também. No Bet, eu achei interessante algumas coisas aqui. Eu acho que ele tomou alguns nerfs, porque nos primeiros levels ele vai ter um pouquinho de dificuldade. Apesar do dano agora ser inteiro na creep, basicamente diminuíram um pouquinho. E também atrapalharam o que era mais forte no herói, na minha opinião, que era a questão do turn rate, que é a rotação do herói em torno do próprio eixo, tá? Aumentaram o range aqui, deram um nerfzinho no Firefly, alteraram a questão do lastro. Então ele teve várias alterações, na minha opinião, um pouquinho de nerf pra cima desse herói aí, tá? Alterações de talentos, etc. Beastmaster, eu achei muito interessante algumas coisas aqui, pessoal. Questão de buffar o Axe novamente, né? Os machados selvagens, porque era uma skill que a gente estava usando muito pouco mesmo. Talento nível 20 foi trocado aqui também com o do 25, achei interessante. Depois vocês vão ver o fragmento, tá? Bloodseeker, pessoal, mudou muito esse herói, tá? Porque a galera basicamente está fazendo ele muito mágico, então basicamente a Valve quis mudar ele para um estilo mais de porrada, porque basicamente você jogava com a segunda skill, segurava as pessoas, fazia Vel, fazia Eus, fazia o que for para você ser mais um caster, né, do que um DPS. Então eles mudaram várias coisas aqui nas magias
para poder trazer o herói de volta à essência dele, que é mais dano, etc, tá? Então tiveram várias alterações aqui, como vocês podem ver, no Blood Rage, no Blood Rite, tudo da skill mudou, e também a terceira. Esse herói aqui foi interessantíssimo, essas alterações aqui, por conta da lane phase e tal. No Bounty Hunter a gente teve poucas alterações, pessoal. Eu só quero lembrar para vocês que os status deles são muito interessantes. Você vê aqui, ó, movimentação, aumentou 5. Inteligência, aumentou 3, mas ele ganha menos. Aumentou o slow. Aí tem a questão do track agora, funciona mais longe. Só que ele é um herói que ele tem uns status, ó, por exemplo, 7.5 de armadura. Então é um herói interessante para dano físico e também com a mobilidade boa agora. Você tem a questão da terceira skill. Então achei bem interessante essas alterações aqui no BH. Bril, na minha opinião, ele volta um pouco mais forte apesar das alterações, tá? Apesar de nerfarem um pouquinho a agilidade, nerfarem, mudarem a terceira skill e tal, eu achei ele mais interessante do que antes. Acho que ele pode ser melhor usado, não só como um suporte 4 ou como um offlaner. Ele pode ser bastante utilizado. Teve algumas mudanças com relação a Aghanim. Agora você tem 2 cargas, tá, de Aghanim, você pode cancelar quando quiser. E várias alterações nos pandas da Aghanim. Lembrando que depois vocês vão ver no fragmento que ele também cria o Void Spirit, beleza? Então ele faz todos ali, tá? É bem legal, bem interessante. Acho que esse herói aqui volta mais forte. No Bristleback, acredito que poucas pessoas falaram a respeito, pelo menos os vídeos que eu conferi e tal, vi que poucas pessoas falaram a respeito dele. Eu achei essas mudanças muito interessantes. Ele é um herói que estava totalmente fora do patch, mas com essa mudança na gosma dele aqui, né, no Nasal Ghoul, acho que ele torna-se interessante porque você não precisa mais pegar o talento. E aí você teve várias mudanças na Aghanim. Então, a Aghanim aumenta de 4 para 8, não é mais um talento. E aumenta também a distância que ele usa a primeira skill. Então isso aqui pode ser extremamente interessante, esse herói. Vai dar uma melhorada com certeza, que o hit dele não estava muito legal não. Pro Mother, só uma alteraçãozinha de agilidade, não muda grandes coisas. Tá? No Centauro a gente teve algumas mudanças interessantíssimas. No caso, o ult dele nível 6 vai dar bastante dano. Tá? Normalmente estava acostumado aqui, ó, com 100%, a gente agora vai ter o 200, então ele vai subir de 50 em 50 para equilibrar, mas esse primeiro vai ser muito interessante. Tá? E vocês vão ver que tem alguns itens novos, algumas interações, ele provavelmente vai ficar aí legal. No CK, nada. No Shen, teve algumas alterações mais de gameplay dentro do jogo mesmo, de trazer os creeps, mudou para outra skill, trazer, basicamente você pode agora com o Shard, né, depois eu vou comentar, usar em aliados para eles poderem sair, então ele voltou com algumas coisas interessantes. Fazer aquele hook na fonte do Pud, né? Então, Clinkz era um herói que a gente estava com um pouco de receio, assim como a Naga, porque era um herói que a gente vê uma linhazinha tênue entre ele ficar quebrado e ele ficar normal. Então, isso aqui para mim me agradou. Eu acho que ele não precisa muito de buff assim. Então, deram um nerfzinho na mana dele, algumas alterações de talentos e não mexeram muito nele. Achei isso interessante, porque ele tá um herói ok. No Clock, uma alteraçãozinha de talento. Na CM, basicamente uma alteração você vai ter que ver uma formulazinha matemática, fazer algumas contas para sentir de fato ela, porque vai mudar o dano de 0.7 segundos para 0.25 no Frostbite, tá? Mas aí o dano geral vai ser o mesmo, a menos que a pessoa tenha Magic Status Resistance, etc. Então vocês vão ter que dar uma olhadinha melhor nisso daqui para poder sentir essa diferença. Nada muito interessante assim, ok? Darkseer, que será que teve algumas coisas legais também. A questão da Aghanim, usando basicamente 2 carapaças, 2 Ion Shell, achei legal, tá? E algumas mudanças de talentos aqui. Na Willow, esse herói, na minha opinião, foi bem bufado, bem bufado. Crit agora tá dando risada, tá? Então, um herói, ó, pra vocês terem noção, bufaram a inteligência dele, bufaram a terceira skill, bufaram a primeira, bufaram... aqui foi uma redução de range, né? Mas ainda continua alto. Os talentos foram melhorados, então teve muito buff nesse herói, achei interessante e acho que volta bem mais forte, tá? Dazzle, não tem muita coisa a gente entrar basicamente em detalhes, ele teve uma alteração, mas é mais importante a questão dos fragmentos mesmo de Aghanim do que o herói em si, tá? Aqui temos agora Death Prophet como um dos heróis mais rápidos do jogo, o mais rápido.
A terceira skill não drena mais velocidade, tá? Só que diminuiu aqui o cooldown das primeiras, aumentou a velocidade dos fantasmas no ult, e o turn rate dela melhorou também, aquela rotaçãozinha, tá? E vocês vão ver que o fragmento dela é bem quebrado, ela basicamente drena armor, tá? Então é interessantíssimo isso daqui. Acho que esse herói deveria ter tomado um nerf, na verdade eu não enxergo dessa forma, tá? Inclusive, talvez por esse talento aqui do 25, se você for ver, você vai ter entre as duas opções aqui, né? Você pode pegar mais espíritos ou diminuir o cooldown do sifão. Então, basicamente, o cooldown vai para 10 segundos de restauração, que pode ser bem complicado de lidar, tá? No Disruptor, nada demais na questão de mudanças. No Doom, a gente teve a alteração da questão da Aghanim dele, não dá mais o break na terceira skill e ampliar. Na verdade, agora reduz o cooldown do Doom e aplica agora o break, né? A questão de você tirar as passivas. E o talento 10 foi melhorado. Eu achei que o Doom ficou... O ult dele está muito, muito forte. Aqui é um herói que, na minha opinião, em algumas partidas ele vai encaixar sim. Porque ele não é um herói que está muito ruim, o DK, e ele recebeu alguns pequenos buffs, tá? Em todas as skills basicamente recebeu, então pode se tornar interessante. E vocês vão ver que no fragmento ele vai ter amplificação de farm, tá? Porque ele vai jogar uma bola de fogo no chão e amplificar. Drow recebeu alguns nerfs também muito bem pensados, na minha opinião. Teve algum nerf assim na flecha de gelo, no dano inicial, teve essa mudança aqui, né, no Ultimate. Também achei interessante essa forma como vai funcionar para poder quebrar um pouco o início de jogo dela, tá? E também, ó, no bônus. Então achei bem interessante isso daqui. Earth Spirit não teve muitas mudanças gerais, basicamente só no uso da pedra, tá? Shaker também não teve, só o fragmento. Titan, mesma história. O Ember teve a questão do ganho de inteligência, que é interessante por conta da lane phase dele, tá? Achei interessante, apesar do aumento de mana aqui. A Enchantress também não teve tanta alteração assim relevante, basicamente tem a questão da Aghanim dela, tá? E do nerfzinho nos primeiros levels do Enchantress. Aqui eu achei ok, acho que ela era bem forte. Ainda é forte, lane phase aqui segura um pouco. Esse herói pra mim volta, eu acho que o Enigma é um herói que vai voltar. Basicamente, você melhorou a segunda skill dele, tanto o ataque quanto a duração, isso é importantíssimo, tá? E o cooldown da primeira skill. Então ele recebeu alguns buffs, já não era um herói tão ruim, então achei bem interessante, acredito que o Enigma vai voltar. Aí nós vamos para o seguinte, pessoal, vários HCs foram nerfados. Então aqui primeiro, ó, temos o Void. Então, Void recebeu. A gente já estava esperando isso, tá? Void, Sven, Spectre, a gente já esperava. Ark, Drow. Então, ele perdeu aqui a agilidade base, lembrando que mantém-se o dano. Piorou também o Bash. Eu indico vocês fortemente a cogitar pegar a primeira skill para ser um pouquinho mais, ter um pouco mais sustentabilidade. Então, achei interessante. Então, ele tomou alguns buffs, tá? Achei interessante isso daqui, pessoal. Acho que isso aqui já resolve um pouco, tá? Esse herói, pra mim, ele volta também, um herói que estava totalmente esquecido, um herói que volta, na minha opinião, porque ataque range é importantíssimo na lane phase, tá? Uma coisa que o pessoal sabe, que eu sou cansado de falar essa questão da distância de ataque. Isso daqui faz uma diferença muito grande, não estou exagerando em falar que faz 25, 50, faz um herói ser bem melhor na lane phase. Foi alterado aqui como funciona a terceira skill dele, foi melhorada a segunda, basicamente diminuiu o bounty que ela dá, né, de XP e Gold, então acho que esse herói pode voltar sim, tá? Eu não ficaria surpreso se começarem a usar mais Cleanstroke, tá? No caso do Giro, basicamente alteraram aquele backswing dele, Animation, que é aquele ataquezinho dele de Aghanim, alteraram aqui o dano dele e aumentaram a agilidade base. Então ele vai atacar mais rápido ainda, tá? Huskar. Pessoal, esse herói aqui, a lane phase dele está um pouquinho mais forte. Acredito que vários de vocês, assim como eu, odeiam lanear contra Huskar. Então ele teve alguns buffs aqui, ó. No nível 1 mesmo ele já ganha 30 de ataque speed máximo a mais. E depois vai equilibrando. Mas são os primeiros levels mesmo. Tipo, o nível 2 dele, o nível 3 que é muito forte, que atrapalham bastante, e ele recebeu esse buff. Então achei que a lane dele vai ficar mais forte.
Não acho injusto, acho que é um herói que não estava tão bem assim no patch, mas me incomoda porque eu não gosto dele mesmo em si. Mas lane phase dele tá melhor. Invoker, pessoal, outro herói aí que o pessoal ama demais. Esse herói, para mim, ficou muito viável. Várias builds, tanto a build Exort recebeu buff, quanto a build Quasar X com o cooldown do Tornado muito forte. O Forge Spirit tá bom, porque volta aquela questão mais antiga de ter 4 pontos em Exort e Quas. Então, volta a questão dos 4 pontos. Forge Spirit aumenta a redução de arma de 10 para 20 no total. Um nerfzinho no Cataclismo, mas teve o aumento, a melhora desse talento nível 10. A mudança desse talento aqui do nível 15, se você quiser colocar. E basicamente, o talento nível 20 Tornado, na minha opinião, está bem forte. Tá? Na Wisp, a gente já esperava algumas alterações. Eu até fiquei surpreso, porque eu acho que não foi o suficiente. Basicamente isso daqui, essa primeira, né, de No Longer Has Instant Turning Before Actions. Isso que significa que ele não pode usar as skills de costas, como ele fazia de lado, basicamente ele vai ter que virar, assim como a maioria dos heróis, tá? Salve alguns casos, como o Bat, que não tem isso. Aumentaram aqui a questão do ataque rate dele, attack point, base damage dele aumentou. Isso que eu comecei, eu estava até conversando com alguns alunos no nosso Discord, estava comentando, ele começou a ter mais força para core novamente e tomou alguns nerfs de suporte, então ele ficou um pouco esquisito. Mas tipo assim, ó, ele teve um buff no dano, o que é bom nos dois casos. Teve o aumento do slow na primeira skill, o que também é bom para você passar pelas pessoas. 45 é muito slow. Teve a questão do bônus aqui diminuído da movement speed, questão da cura diminuída também. Voltou a questão do controle, né, dos espíritos dele, das bolinhas, aumentar e diminuir. Aumentou o dano dos espíritos, aumentou o dano de colisão. E aí no overcharge, o que aconteceu? Diminuíram a sobrecarga, né? O attack speed, mas colocaram Spell Amplify. Então, cara, eu imagino o Wisp com giro, por exemplo, que é muito comum. Cara, eu acho que vai ficar extremamente forte, porque o giro basicamente tem muito dano mágico e ele amplifica. Então, Viper, eu achei muito interessante esse herói ainda. Não achei suficientes aqui na Wisp não, cara. Até me fiquei muito surpreso, tá? Apesar desse nerfzinho aqui, tá? Então, muito surpreso mesmo. No Jakiro, só uma alteração no talento. No Jug, novamente eu falo, eu não ficaria assustado se eu visse a build de Jug para mágico. Não ficaria de forma alguma. Apesar de tirarem o talento de velocidade dele do 15, aumentou do DPS, pessoal. Então, cara, é uma coisa a se pensar, porque a gente já viu algum tempo atrás a build de Radiance, Shivas, Ethereal Blade, esses skills de Kaia, de amplificar, e já era bem interessante. Aqui agora, pessoal, botação no 20, botar 25 não. Se a gente for colocar aqui, ó, DPS aqui, e girar, cara, ó, alvo parado. Aqui eu não sei se ele tem redução contra mágica, tem. Basicamente, pega mais de longe do que já pegava. E eu acho que o dano total ficou bem interessante. Por exemplo, 1200 aqui com as reduções. Então, cara, acho uma skill interessante, tá? Se você for agregar com outros itens de amplificação mágica, eteral, alguma coisa assim, vocês vão vendo que vai ficar bem interessante mesmo, se quiser fazer outras coisas, tá? Então, acho que vai ficar bem interessante. Não acho que essa build seja totalmente descartada, não. Por exemplo, aqui deu 2200 de dano total. Eu não ficaria surpreso, beleza? Mas não aconselho mudar dessa forma, não. Então tem essa questão desse dano mágico, alteração do talento nível 15, e agora aumenta também o raio, né, que funciona a primeira skill, e você pode ultar nos clipes da jungle. Mas fala, mas para que vai servir ultar no anciente? Antigamente não podia. Às vezes você queria desviar de uma jogada, às vezes você poderia usar para poder pegar alguém que estava ali, você sabia que estava do outro lado, na fog, etc. Então, acho que isso aqui é importante, acho que só tem a acrescentar, tá? Lembrando que vocês vão ver depois que o fragmento de HNIM dele aumenta a movement speed durante a primeira skill e ataca uma unidade aleatória, tá? Por segundo. Então, excelente.
Keeper, pessoal, aqui voltou basicamente, eu acho muito legal isso daqui, tá? Vários heróis voltam a ter algumas coisas já conhecidas pela gente, então o Keeper vai voltar muita coisa que ele tinha antigamente, a questão de você puxar a pessoa, tirar a questão do Chakra Magic para botar uma outra skill chamada Solar Bind. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Aqui, ó, Solar Bind, tirar o Chakra Magic, não, perdão, o Blinding Light, né? Então, e o ult dele vai dar o Blinding Light e aquele Recall que ele tinha antigamente. Então, achei bem legal, gosto desse tipo de coisa, acho muito interessante. Então, basicamente, para quem não conhecia, ele ganha 2 skills quando ele está ultado, ele pode puxar um aliado e ele ganha a luz cegante que vocês já conhecem, que era uma skill comum dele, tá? E aí algumas alterações nos talentos, ok? No Kunkka, acredito que não tenha nada demais também. Ele era o herói que estava fraco, então ele recebeu alguns buffs, então buffaram o ganho de inteligência para você fazer aquela build mais mágica e também para poder gastar mana na lane. Melhorar a questão do movimento speed do barco, melhorar o regen dele base. Então acho justo, o herói estava um pouquinho mais fraco e voltaram a buffar ele, tá? Na Legion eu achei muito interessante a questão dos talentos e depois também do fragmento. Esse talento dificilmente a gente utilizava, mesmo que precisasse defender a base. Esse talento você reduz o intervalo. Só que se você pegar agora, o cooldown dele vai ficar 6 segundos. Então eu acho muito pouco para você defender base quando o time puxa excelente e no ult melhor ainda. Achei muito interessante. É uma coisa a se pensar. Eu em vários jogos eu vou optar por esse talento aqui agora, tá? Acho que está bem decente. Porque não é faro um, melhorar o outro, a skill não é ruim, amplifica farm, defende turno, achei interessante. No Leste foi outra coisa que me surpreendeu, pessoal. Eu achei que esse herói fosse nerfado, comentei em live até, e me tô mais surpreso que ele tomou um nerf, mas nada que vai atrapalhar muito o herói. Basicamente não mudaram as skills dele, não mudaram a segunda, não mudaram a primeira, nada disso. Só trocaram a ganinho de soltar o raio automaticamente após um certo tempo, para uma habilidade que você usa o Aganin e o seu time inteiro fica na forma eteral. Lembrando que você não pode atacar, mas você toma mais dano mágico, toma slow, mas o Lash não, o Lash ganha velocidade, tá? E o cooldown é 25 segundos. Então não achei nem um pouco nerf nesse herói, em algumas situações isso daqui vai ser até melhor, então fiquei bem surpreso. No Lich só alteração de talento, e o Lifesteal algumas alterações que aí, pessoal, eu estava um pouco indeciso do que eu ia trazer para vocês aqui da minha opinião sobre o Lifesteal. Na minha opinião, eu acho que o herói está nerfado porque a grande fraqueza dele, antigamente, ou até se tornou um pouco agora, foi a questão da lane phase, da rota de fase dele. Então, como que você estava laneando de Lifesteal? Você pegava a segunda skill, ganhava attack speed e se curava nos creeps, seu dano não era muito alto, não era tão fácil acertar as hits. Agora você trocou aquele abrir feridas, né, o Open Worlds, pela terceira. Então, se você quiser attack speed, você tem que pegar ela e você ganha uma redução de velocidade passiva. Você vai ter que vai ter que dividir o uso das skills, tem que colocar um pontozinho na fúria. Então, eu enxergo como um nerf de lane phase. Então, acho que nerfa sim, porque isso vai trazer um impacto muito grande. Talvez mais à frente do jogo seja melhor, só que o seu início vai ser comprometido. Tá? Então, essa é a minha opinião. Tá? Lembrando que eu posso estar aberto a erros, eu sou um ser humano, eu posso errar, mas eu acredito que ele tomou um nerfzinho. Era um herói que estava bom, na minha opinião, mas acho que não precisava também. Na Lina, a gente teve a alteração de dano, de armor, que era bem interessante. Lembrando que é o terceiro herói que ataca mais longe, atrás do Tekis e do AA. E aí a gente teve buff na passiva. Então, para mim, é um buff muito interessante e pode voltar a build de dano físico dela normal. Tá? Uma alteração aqui no cooldown do stun. O Laguna Blade também teve a questão da mana, que foi reduzido. E eu acho muito interessante a skill tanto por conta do talento quanto por conta da skill em si. Eu acho que a skill a linha de dano físico pode ser muito interessante, tá, pessoal? Bem atento a esse herói aqui, que eu acho que ele vai dar muito MMR para vocês, lucro, vocês vão melhorar aí. Tá? Alguns buffs no Lion, não é um suporte que estava no meta, não é um herói muito forte, então acho justo. Buffarem a agilidade, buffarem o range das skills, melhorarem as skills dele mesmo, então achei bem justo essas alterações aqui no Lion.
No Lone não teve tanta mudança, porque isso aqui é mais para o late game. O late game ele já perde muito potencial. Apesar dele ter 2 heróis, você pensar que ele vai ter vários itens, basicamente ele tem um certo tempo para poder produzir. E o pico dele, na minha opinião, um pouquinho antes, tá? Mas, de certa forma, bufado, merecido, na minha opinião, tudo tranquilo. A Luna teve algumas mudanças, tá, pessoal? Na questão da passiva, principalmente, isso é interessante, tá? Porque o que acontece? Agora, a passiva ela é fixa, tá? Então isso daqui no início é bom, mas ao longo do jogo não, tá? Então acho que vai trazer um certo impacto negativo para ela ao longo do jogo. Se você for pensar que 34% vai aumentando conforme o dano, no final do jogo ela tem muito mais dano, tá? Melhoraram um pouquinho a visão dela no hit, isso aqui vai ficar bem, muito bom mesmo. E melhoraram também a segunda skill. Então acho que ficou elas por elas. Acho que o herói ainda está no meta, não é nenhuma surpresa. Esse daqui, pelo amor de Deus, Valve, toda vez vocês colocam Lycan. Vamos mudar isso. O Lycan piorou um pouquinho, a Valve vai lá e arruma ele de novo pro Lycan voltar. Não sei como os caras... Eu acho que o cara que faz esses updates, ele joga de Lycan, porque não tem como, cara. O herói não estava ruim, só estava um pouco pior do que era, e tome-lhe buff no Lycan. Então, ó, redução da segunda skill, redução do uso de mana. A passiva dele vai funcionar no mapa inteiro, o que eu acho ridiculamente forte. Melhorou-se os talentos dele, cara. Então, tipo assim, ó, nível 10. Se você quiser pegar na passiva, pode pegar. No 20, pode pegar. Entendeu? Então, eu achei muito, muito forte isso aqui, cara. Esse talento nível 15 também na velocidade, lembrando que passa para todos. Então, assim, achei muito, muito forte. Achei que não precisava disso aqui. Olha o talento nível 20 também, cara. Tipo, entre duração do ult ou 25% de dano para impulso feroz. Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma brincadeira, na minha opinião. Mas beleza, Lycan, full de volta aí, novamente. Beleza? Aqui, nada tão relevante no Magnus, vocês vão ver só no fragmento. Mas teve a alteração da Ganin dele. Quem jogou aí o evento já viu essa skill, tá? Basicamente, vão sair 3 da primeira, aquele Shockwave, e vão retornar empurrando e dando uma parte do dano, tá? E aí algumas alterações de talento e duração no Empower. Isso daqui é importante para Magnus suporte. Mars, pessoal. Esse herói aqui, na minha opinião, tá no meta, já estava. E a Ganin dele está muito forte. Antigamente você via poucas pessoas fazendo, não tinha tanto uso assim. E agora está uma skill excelente. Então, basicamente, eles aumentaram a mana da segunda skill, porque como eles aumentaram muito a primeira, quase todos os jogadores estavam optando pela segunda, então eles deram um nerfzinho justo. Diminuíram a mana da arena, justamente para poder balancear essa questão, porque às vezes o Mars não tinha mana para combar mesmo, o que era um pouco absurdo. Diminuíram o dano, mas fizeram esse Ganin, que é muito, muito forte. Basicamente, você vai fazer alguns soldados, eu acho que são 5, tá? Eles vão dar o seu dano, mais um bônus de 75 e pegar modificadores, Desolator, Orb, tudo que vocês quiserem vai funcionar, tá? E bloca pra você. Vou até mostrar esse Ganin aqui, pessoal, que eu fiquei de cara, eu acho que esse item tá muito forte. Inclusive, ele tá sendo bastante picado, já até tava acompanhando as estatísticas, vi que ele tá sendo muito picado, apesar de não estar ganhando muito. Olha isso daqui, cara. Ligou a terceira. Basicamente, se tocar nos heróis, ó, ele ataca, cada escudo ataca um, pega os modificadores e você ainda se defende. Achei muito, muito forte esse Ganin nele, tá? Vamos lá, pessoal, continuando, vamos tentar deixar esse vídeo o mais curto possível. Agora, na Medusa não teve muita alteração, tá? Isso daqui é uma coisa até interessante para você jogar contra Nyx, que esse aqui é um multiplicador de inteligência, pessoal. Já era meio forte, porque a Medusa ganha muita inteligência, ó, 4. E aí você pega o talento de 75, você vai tomar muito dano. Isso aqui é interessante no caso do counter. Mipo, na minha opinião, é um herói que precisava ser buffado, tá? Ele é um herói que basicamente ele tem que ser muito bem picado, o jogador tem que dominar muito bem para ele poder ter o real impacto. Então ele precisava ser ajudado aqui e eu acho que não foi tanto, mas achei interessante a questão da Ganin. Então, ele tomou um buff no turn rate, um buff no talento do Puff, um buff aqui nesse talento. Ele foi bem buffado, mas ainda assim acho que poderia ter sido algo a mais. Mirana.
Pessoal, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, já está com um win rate alto. O pessoal já estava fazendo nos campeonatos, para quem tem o costume de acompanhar aí, a Mirana, a Core. E basicamente você vai ter um fragmento que lhe dá crítico, tá? E aumentou o talento de dano. Então pode sim fazer a Core, não tem problema. Não me mandem mensagem me xingando porque as pessoas estão fazendo Mirana Core, porque eu falo muito de Mirana suporte, a galera já odeia. Mas é um herói que, se bem executado, se você domina, ele é um herói muito bom. Macaco recebeu mais buff no Armor. Para quem lembra, Macaco tinha 0.5, aí ele foi para acho que 3.4, não sei, 4.2, aí foi para 4.7 e agora 5.7 de Armor inicial. Então, vários e vários buffs no Armor dele. Diminuição aqui do Mischief, tá? E melhora aqui nesses talentos, tá? Esse talento nível 25 aqui ele troca contra qualquer herói dentro da arena dele, né, da macacada. Ele troca contra qualquer herói, pessoal. 200 de armor é reduzir basicamente todo o dano, tá? Então, beleza. Com relação ao Morphle, só a mudança do talento, nada mais. E a Naga foi o herói que eu falei que também me preocupava um pouquinho, porque eu acho que falta pouco para esse herói ser muito forte. Então, você teve um buffzinho aqui nas ilusões, né, na Mirror Image. Esse buffzinho você pode achar que é 5 segundos, 4, não vai fazer tanta diferença, mas faz, tá? Na lane phase dela faz. Na amplificação de farm também. Lembrando que a Naga pode amplificar nível 5 já, por exemplo, até menos 4. Isso aqui vai ser muito bom para ela, tá? Melhorar aqui o enredar e agora você também mudou o talento aqui do nível 20, tá? Então, acho que esse buff aqui... e já não era um herói que eu estava achando muito fraco, eu só acho que ele estava um pouco picado, acho que ele deu uma melhorazinha boa também. Quem sabe a gente começa a ver mais Naga, tá? Nature Prophet, né? O Furion. Basicamente teve alguns nerfs na questão das treantes, a forma como ele funciona no início. Um nerf muito pesado no ult. Isso aqui é importantíssimo, tá? Para teamfight, etc. Porque nível mais alto as pessoas não ultam para poder amplificar farm, a gente ulta na fight ou quando vai fazer alguma jogada. Isso aqui é muita diferença que faz, tá? Então, alguns nerfs, na minha opinião, merecidos. Necro, nenhuma mudança. Nightstock, nada relevante, pessoal, nada. Nível 10, basicamente você nem pega esse talento, você pega o Void mesmo, nem sempre você pegava esse outro talento. Nível 15 também nem sempre, porque você não precisa tanto de velocidade, então nada muito relevante nele não, tá? No Nyx, que eu tinha comentado, ele teve algumas melhoras no ganho de inteligência, no dano do Vendetta, isso aqui é muito dano, tá? O Impale, né, o stun dele é mais fácil de acertar agora, e o nível 20, quando heróis tem muito dano, a carapaça vai ser muito boa. Então, acho legal, acho que é um herói que já estava um pouco no meta, e melhoraram ele, quem sabe a gente veja mais. O Ogre a gente teve alguns nerfs e alguns buffs, a gente teve um nerf no dano inicial, isso aqui é importante, porque a lane phase dele é muito chato. Para quem sabe, o Ogre tem um dos maiores armors, o maior regen do jogo inicial. É um herói melee, então ele tem um bloco passivo de 50% de 16. Então é um herói que teve bastante melhoria aí. É um herói bastante forte, então ele teve uma reduçãozinha na lane phase dele, tá? A questão do Ignite vai funcionar da mesma forma que o ácido, então instantaneamente já dá o dano para evitar blink, dodge, etc. E algumas alterações, tanto no stun com relação a mana e também na Aghanim deles, aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Beleza? Omni. Isso aqui é basicamente um nerf, porque de uns tempos para cá o Omni surgiu como suporte aí, como um dos mais fortes, então isso aqui foi extremamente importante. Oracle. A questão da Aghanim dele ficou interessante e o talento 20 também, só que você precisa lembrar que o outro talento também é muito importante, tá? Questão de diminuição do cooldown do ult, então teve umas melhoras aí, mas não sei ainda se realmente vão utilizar esse outro talento. O AD mudou totalmente, tá? O AD basicamente teve alteração nas coisas base, mudou o nome dele de Devour para Destroyer, o dano dele aumentou o mínimo, o range do ban aumentou, só que dura menos tempo, não dá mais dano em área, só single target, então teve muita mudança, redução na questão do uso de mana, tá? Então ele foi realmente bastante alterado aqui esse herói. Então vai ser uma gameplay muito diferente, você não vai mais amplificar o farm banindo como a gente já tinha o costume. O Arcane Orb vai custar, ao invés de uma mana fixa, porcentagem da sua mana.
Isso aqui é importante saber. Tem cooldown, então tem muita alteração, mas tem que lembrar que o dano aqui foi aumentado, tá? Então a primeira skill realmente vai dar muito dano, tá? E alterações no ult. O ult não dá mais aquelas trocas de mana, etc. que tinha, tá? Não existe mais isso. Pango, vários buffs na segunda skill, que é a skill que basicamente a gente quase não utiliza, tá? No talento, que a gente também quase não utiliza. Ainda acho difícil, mais para suporte, quem sabe um jogo ou outro. Então esse talento aqui, pouquíssimo utilizado. Segunda skill, apesar dos buffs, ainda não acho tão viável, tá? E o talento nível 20 achei interessante, tá? Na PA eu esperava uma coisa realmente pouco agressiva, não acho o herói tão quebrado assim. Então, teve um buffzinho no Blur, questão de um nerf na evasão, nerf no talento mais utilizado, nerf no talento mais também utilizado e a troca do talento 25. Então, achei bem justo, acho que era um herói bom, mas não roubado, etc. Era um herói bem tranquilo, achei bem ok. No caso do PL, teve várias mudanças, um herói que não estava tanto no meta. Então, agora se você cancelar a sua terceira skill, que é extremamente comum a galera cancelar fazendo agro, etc., e você ainda consegue o buff da skill. Há algumas mudanças no talentos, mudança na inteligência base, mudança no uso de mana, mudança no Aghanim. Basicamente, a Aghanim antiga, para quem não sabia, que é o Aghanim que o pessoal realmente não sabia. A terceira skill era contínua, infinita, os lesões nunca perdiam, nem você, a terceira skill para seguir as pessoas. E agora você destrói todas elas, puxa todas para você no máximo, tá? Com duração de 10 segundos. Aqui pode ser interessante caso você seja encontrado, tá? Na Fênix alguns nerfs, a gente já esperava também. Nerf no ultimate, nerf no uso de mana do raio. Então, e também melhorando a skill que é pouco, o talento que é pouco escolhido. Puck, aqui eu gostei, pessoal. É um herói que eu acho interessante pro competitivo, gosto de ver esse herói e vejo que a Valve deu uma ajudinha aí. Papai Gaben olhou por nós. Então, uma melhora na agilidade, se melhora na N-Phase, tá? Porque melhora a questão do attack speed, melhora o armor, melhora no turn rate dela. Então, isso aqui também é interessante. Uma melhora na primeira skill, melhora na segunda. Então, achei muito bom. Vários buffs na Puck. Quem sabe a gente veja mais ela aí. Na minha opinião, agora ela tá melhor, tá picável, tá? Pud me recusa a falar. Tô zoando. A gente teve algumas alterações, mas nada muito relevante também. A gente melhorou o início dele de lane, então melhorou o dano e o armor. E a gente compensou isso reduzindo o ganho de força e agilidade, tá? Mas no início, como ele é um pouco mais fraco, deu uma melhora e melhorou também a passiva dele e trocou aqui os talentos, tá? Beleza. Pulgra, nada demais. Na Queen of Pain fiquei surpreso, eu achei que ela fosse tomar um pouquinho mais de buff, que eu acho que o herói está um pouco fraco. Ela recebeu um buffzinho no ganho de força, para ela ficar um pouco mais tanque. No talento nível 10 também melhoraram um pouquinho o outro talento. E trocaram a questão do nível 25, o Fear, tá, pessoal? Eu acho que esse talento aqui ele ficaria muito roubado com o Shard, né, com o Fragmento. Então achei interessante tirar mesmo, que eu acho que a cópia ia ficar muito, muito, muito forte. Então achei legal essa troca aqui. No Razor, nada demais também. Esse herói que ele é pouco utilizado. A gente viu alguns jogadores até tentando colocar ele na ranked em campeonatos, mas só um aumentozinho na Movement Speed, isso é bom para o Link, e também na regeneração para melhorar a lane phase. Então a gente sentiu aqui uma melhora na rota de fase. Rick, na minha opinião, tomou vários buffs. Então, inclusive com uma skill que o pessoal utiliza pouco, o pessoal nas rankings, nível uma bracket mais baixa, que é a questão da Smoke. Então, aumentou o AOE dela, aumentou a chance de errar, pode ser utilizada durante a terceira skill, geralmente a gente usa a terceira skill e tenta sair, né? Tenta usar o Blink para sair. Então isso aqui facilitou muito, tá? Então achei isso um buff muito forte, para quem joga de Rick sabe disso, tá? E reduziu também a mana. Então vários e vários buffs. Lembrando, pessoal, que o Rick, para quem não utiliza, ele ainda tem o talento 15 de reduzir o cooldown, tá? Então eu achei bem interessante isso daqui. Diminuíram o cast range da Aghanim dele, né, da terceira skill, e aumentaram que ele ataca 2 pessoas ao invés de uma. Então não vejo como um nerf absurdo nem nada. Rubik, pessoal. Então preparem-se, pode anotar. Se eu tiver errado, pode vir me cobrar. Rubik vai ser picado como mid, quem sabe também como off. Por quê? Basicamente, tiraram a amplificação de debuff na passiva,
só que melhoraram o cast range. Então ele vai poder utilizar as magias de longe sem fechar itens. E o ult recebeu esse debuff. Então eu não sei por que deram esses buffs no Rubik, não via o herói fraco, mas na minha opinião recebeu vários buffs, principalmente para Core. Tá? Então aqui aumentaram só o cooldown no primeiro level, depois já fica bem parelho. Tá? Questão da Ganin também. E outra coisa, aqui é onde eu quero que vocês prestem atenção. Antes você poderia colocar dano no nível 10 e no nível 15 roubo. Agora você pode roubar no 10. Galera, vocês têm noção do que é desde o nível 10 vocês roubarem o dano aqui que vocês vão tirar das pessoas? Isso aqui é muito forte, pessoal. Muito, muito forte. Inclusive está sendo um dos heróis mais picados atualmente nas estatísticas, vocês podem conferir. Então achei isso aqui realmente forte para um Rubik com mais level, ou seja, ou mid ou off, achei interessantíssimo, tá? Sand King agora, para quem não entendeu, você pode cancelar o ult, tá? Enquanto ele estiver carregando, você vai cancelar e não vai entrar em cooldown. E você aumentou também o range que funciona os primeiros, que o Sand King, basicamente, ele vai perto dele, aquele terremoto, e vai espalhando. Então antes era 275 AOE, que é muito pouco, e agora para 500. É uma diferença muito boa, vai acertar muito em área, tá? E também essa questão do epicenter você poder cancelar enquanto você está utilizando ele, tá? Terceira skill do Shadow Demon não pode ser mais tirada, né? Debuffada, etc. E aqui na Ganin, o ult você não reaplica, você vai dar o dano se você usar na mesma pessoa. Você vai dar o dano máximo que estava dando ali, cortar ele aonde ele deu e aplicar outro, tá? Aqui eu também não entendi muito. Beleza que o SF não é um herói que está muito no pad, assim, não está muito forte. Mas, para mim, buffaram uma coisa que não poderiam, que é a primeira skill, você gastar menos mana. Então vocês terão vários SF no mid, spamando muita raise, deixando a lane muito difícil, porque a gota só pode ser comprada aos 3 minutos. Então eu achei isso aqui um buff muito, muito forte, apesar de não parecer. E outra coisa, eles até buffaram aqui o talento nível 10, né, para incentivar a outra build, que o pessoal geralmente pega amplificação mágica. Vocês vão ver depois que no fragmento você ainda aumenta a amplificação mágica, tá? A cada alma. Então é muito, muito dano que ele vai dar no mágico. No Shadow Shaman, alguns buffzinhos, acho que é justo. O herói não é tão bom, não estava tão bom assim, principalmente devido à sua rota de fase. Então, buffzinho aqui no ult, buff no talento, tá? E aqui um nerfzinho para compensar o buff inicial, tá? Aqui no Science é nada demais, não acho que isso aqui vai mudar muita coisa. No Sky também nada. No Sladar, alguns nerfs que eu acho necessários. Ele não é um herói que está tão forte assim, mas ele é um herói acima da média. Então, vários buffs aqui na primeira skill. O aumento do uso de mana na segunda, pelo herói que gasta pouquíssima mana na lane. E piora no Ganin. Então, achei bem ok. No Slark eu estava esperando mais buff, o herói não está tão forte, tá? Então eu esperava mais coisas aqui pro Slark, apesar que não teve, tá? Teve um buffzinho aqui, um outro buff no Pounce, mas nada demais. Snap, a gente esperava um nerf muito maior devido à questão da Ganin dela. A gente acabou que teve um nerfzinho na mana do biscoito, um buff na mana da terceira skill, e a alteração de você ter que gastar mana para engolir a criatura do que soltar. Achei isso interessante. E aí também o nerf na Ganin. A gente esperava um pouquinho mais, mas acho que já resolve muito do problema. Sniper, alguns buffs, porque o herói realmente está mais fraco. Depois que parou-se de fazer Sniper suporte, ele sumiu. Então, buff na força, nerfzinho na agilidade, para ele ficar um pouquinho mais tanque. E esse nerf aqui, basicamente, foi para poder compensar o buff de agilidade inicial, tá? Que é 27, já começa com uma agilidade boa inicial. E a redução também no cooldown da primeira skill. Interessante. Spectre, como eu falei, nerfada, a gente já esperava, tá? Então, o ataque speed dela na lane piorado, a dispersão piorada, a dagger nerfada. Então, vários e vários buffs aqui. Então, realmente, acho que resolve a questão desse herói. No Bara, nada demais, tá? Realmente nada demais, na minha opinião. Storm, achei interessante a questão do talento 15, dá uma melhorada, isso é bom, que é um talento que já era um pouco utilizado, é um talento ok. E como eu falei também, a gente já esperava esse nerf no Sven. Então, nerfzinho no ult dele, nerf de quando você utiliza a Ganin, você já dá um primeiro hit,
e nerf no range e o talento de dispersão, dispel. Então basicamente você só vai receber isso daí com o fragmento de Aghanim. Então a gente já esperava, bem nerfado o herói também. No Tex nada. E a TA me surpreendeu. Eu achei que esse herói deveria ser nerfado um pouquinho pelo menos. E na minha opinião recebeu alguns buffs. Aumentou a força, então esse é um buff ok para ela. Aumentou o range base. O range, para quem não sabia da TA, eu acho que era o menor do jogo, menor do que era a melee. A questão das Psyblades aumentou o range também no início, que basicamente é isso que a gente precisa. No jogo em si não é tão importante, então isso aqui também é um buff na minha opinião, apesar de no último nível dar menos. E a Psyblade agora fica muito mais fácil de entender quando ela espirra, né? Aquele spear range, né? Que é aquele quando você bate a Psyblade e pega no alvo atrás. É o dobro agora, bem mais fácil de lembrar. No talento nível 10, melhora no Movement Speed, esse talento que a gente quase não utiliza. Terrorblade, fiquei surpreso. Acredito que a gente deva ver mais Terrorblade aí nas rankings dos campeonatos, por conta da Aghanim dele. Então, uma melhora aqui na questão da reflexão, reflexão que fala, desse reflection aqui. E aí é o seguinte, quando você coloca o Aghanim agora, você não precisa estar de meta para poder dar o Fear em área, tá? É uma habilidade agora individual, solta, né? Que você, se tiver melee, ela dura 10 segundos metamorfose. Se você tiver na metamorfose, dura 10 segundos a mais. Então, muito interessante. Então, você pode ter meta numa fight ou outra sem ter que usar. Tá? Porque às vezes a gente fica muito inseguro para usar o meta e deixar ele no cooldown. Então eu acho muito interessante a questão do TB. No Tide eu vi pouca gente também falando, pessoal, mas aqui para mim, eu não quero ser sensacionalista e falar que tá quebrado, tá muito roubado, mas eu achei muito interessante. Tipo, antigamente, o Tide quando ele é picado bem, ele é um counter, um herói melee, alguma coisa assim, é muito difícil você dar dano nele. Porque a terceira skill diminui e a segunda bloqueia dano. Então você aumentar o bloco dela aqui, pessoal, desde o início, 4 para todos os levels, para mim é muito interessante para a lane phase. E deixa esse herói muito mais viável. Então eu achei isso aqui bem forte mesmo, tá? Apesar de parecer pouca coisa. Achei legal. A Sai numa hora dessa também tá rindo, se divertindo lá. Achei muito bom essa redução, apesar de não parecer. Buffzinho no time, a gente já esperava também uma coisa. Apesar da lane dele ser um pouco mais forte, no jogo ele não é tão efetivo, dependendo da composição do time adversário. A gente já esperava uma melhora e também teve alguns buffzinhos aqui, tá? Lembrando agora que o Aghanim dele, que ele ganhou o outro Chakram, agora some slow com o normal, então isso é interessantíssimo. No Tinker, só a mudança da Aghanim, tá? Quando você dá o laser agora, você reduz 20% da vida atual da pessoa, além do dano. Isso aqui é interessante para heróis mais tankers, tá? Bem legal. Tiny, talvez a gente pode ver ele também um pouco mais no mid, a gente já estava vendo um pouco, então ele teve algumas mudanças. O combo da Avalanche foi nerfado, tá? Para 2,5 quando você comba o Avalanche com o Toss, ao invés de 3. Buffaram a terceira skill, que tem se utilizado pouquíssimo. Buffaram o ult, questão do dano, por isso que eu comentei questão de mid, etc. A gente voltar a ver o Tiny de Aghanim, essas coisas, crítico. Buffaram o talento que a gente dificilmente pegava também, então achei interessante. Nutriante quase nada, tá? Só essa questão do ult dele cancelar, né, interromper unidades novamente, então só essa alteração. No Troll, uma alteração interessante na primeira skill, vai deixar o herói realmente muito rápido. Tá? Então, se você for ver, ele tem 290, mas com 4 pontos aqui ele já vai para 335. Então, é um herói que já vai ficar bem mais rápido do que era. Já não era um herói devagar, não um herói lento. E a questão do ult dele, a Aghanim, ficou muito interessante. Utilizava-se pouquíssimo a Aghanim do Troll, pouquíssimas vezes na minha vida, então achei isso super interessante. Tuscar, só a questão do Aghanim é importante falar, que antigamente sempre a gente chutava ele para frente, agora você vai escolher a direção. Ele vai chutar a unidade mais próxima, priorizando heróis. Dentro 25, o Snowball também é muito interessante. Esse talento nível 10 do Underlord eu achei muito forte na defesa de torre. Então você vai ter mais 2 waves da primeira. Então você pensa aqui, ó, 6 ondas, vai ter 8. Então para defender vai ser muito forte. Achei muito interessante isso daqui. Na Aghanim você vai poder ultar heróis
não muda tanta coisa. Undying a gente esperava um nerf, seria natural. O herói está muito forte, então teve um nerf no Decay, teve um nerf no início do Soul Hip também, muito forte essa skill. A gente já esperava alguns nerfs, então ele foi um herói bem nerfado aí, algo que a gente já esperava. Ursa, um pouquinho buffado algumas coisas, porque é um HC que saiu muito do meta. Depois que se mudou a questão do mapa, nerfou as skills dela, nerfou status base, então foi um herói que saiu bastante. Então a gente já esperava, era algo mais óbvio que ela receberia uma melhora, então ela foi um herói que melhorou algumas coisas, principalmente a segunda skill, que se utiliza-se pouquíssimo. E a Venge, aqui eu acho interessante a gente dar uma paradinha para a gente pensar que a Venge pode ser utilizada novamente como um core, que seja mid, que seja HC, que seja off. Melhoraram a inteligência base dela, melhoraram o range do stun, melhoraram a velocidade do stun, e aí a questão da aura dela não dá mais atributo primário e ataque range. Agora volta a dar dano. Então no último nível 32% de dano base. Isso é interessantíssimo. E mudou o ult dela também, não tem mais 2 cargas, agora o cooldown é menor e aumentou-se o range. Pessoal, só quero lembrar que no nível 25 você vai ter um talento de mais 16% nessa aura, que já é forte, e a Ganin dela está muito forte na minha opinião. Basicamente, a sua Illusion, ela pode usar todas as suas skills, dá 100% do seu dano e recebe o dano normal, tem mais velocidade do que o seu herói, tá? E quando você nasce, se a sua Illusion estiver viva, você vai para o lugar dela e todo o XP que ela ganhou vai para você. Então, espero que esse herói, eu acho que esse herói ficou bem forte, tá? Para core. No Venom, a gente não viu muita alteração aqui, só um aumento no dano base da primeira skill, que é uma skill que utilizava-se menos, né? Mais pro slow, a gente utiliza mais a passiva. Na Viper, eu esperava um nerf, só nerfaram o talento 25, vai entender. O gasto de mana dos primeiros níveis, nerfou. Você fala, pô, então nerfou a estratégia da Viper off, ou da estratégia da Viper mid de pressão. Mas na real isso aqui é muito pouco, porque eu acho que é um herói que está muito forte. Então isso aqui só vai fazer a pessoa comprar uma manga, um regen ali a mais. E essa troca aqui só do talento 25 eu não acho que foi suficiente não, tá? Então permanecemos com Viper. Visage, na minha opinião, o herói foi bem buffado, achei muito interessante. O ataque dele chega mais rápido, o projétil. Melhoraram a questão do ataque time do ult nele, dos familiares. O dano aumentaram. E a Ganin basicamente deixa ele e os familiares invisível, com mais velocidade, no tipo de movimentação voador, ou seja, atravessa árvore, rio, cliff, tudo. E quando você sai do invi, você ganha 30% de dano extra, tá? Por 4 segundos. Então achei muito forte esse herói. Já não achava um herói fraco, acho que esse herói volta. Seu Creyson agora está feliz demais, vai voltar para o MR que ele merece. Aqui não vi tanta alteração nesse talento, esperava algo mais forte pro lado do Vice, achei que fosse nerfar mais. No Warlock também não tem tanta diferença esse talento aqui, sendo bem sincero. Na Weaver não teve alteração, só o fragmento. Na Wind, só um nerfzinho pequeno na Ganin, também acho ok, não acho o herói que eu esperasse algum nerf muito pesado. Vários buffs na Winter, o dano base aumentado, melhora na terceira skill, tá? Melhora na questão do Aganin dele também, quando você fazia ele off, né? A gente começou a fazer ele off, então Aganin era um item viável. E também a melhora no talento 25. Então, achei legal, achei um herói que a gente pegava mais ou menos para poder, basicamente, para poder counterar, e ele pode ser um herói viável agora. No Doctor nenhuma alteração, no WK várias, tá? O crítico dele agora, vou colocar aqui para vocês. Ele é como se fosse o crítico antigo do CK, ele tem um cooldown, mas o crítico é fixo, então você sabe que vai dar crítico. Os esqueletos que ele invoca foram para passiva, então agora você ganha cargas utilizando pontos na passiva, não mais no crítico, que ele teve essas alterações dessas skills aí. Os talentos dele foi alterado, o talento principalmente nível 20, da questão de você não precisar de mana. E a questão da Ganin também mudou. Tá? Então ele teve várias alterações aí. E, por último, mas não menos importante, o Zeus tomou alguns nerfs, a gente já esperava, estava um mid bem forte, então aumento na mana, isso aqui eu achei bem pesado, porque ele não tem tanta mana assim no início, então esse 300 de mana é muita coisa.
no cooldown também, então achei bem forte esse nerf aí. Pioraram o talento que a gente utiliza mais, que é o de mana, então ele tomou vários e vários nerfs, né? Nerf aqui no cooldown reduction que a gente pegava, então acho que foram vários nerfs nos Zeus, ao que a gente já esperava. Então o Zeus vai dar uma quedazinha, tá? Eu até fiz um vídeo recente de Zeus aí. Pessoal, então ficamos por aqui. Como eu falei com vocês, tentei ao máximo respeitar o tempo de vocês, tentar trazer de forma mais objetiva, mais clara, mais mastigado. Espero ter ajudado vocês, contribuído, tá? Só peço que, em troca do meu trabalho aqui, falei que eu sou barato, eu cobro muito pouco, eu cobro apenas um curtir no vídeo, uma compartilhadazinha, já tá ótimo, já tá pago, beleza? Muito obrigado a todos que continuaram até aqui. Você que assistiu o vídeo completo, Deus te abençoe. Quem não assistiu também abençoa, né? Vamos fazer isso com o pessoal não, tá? E vai ser uma série, como eu falei, de vídeos com relação aos heróis, aos itens e aos fragmentos de Aganim, tá? Para os vídeos ficarem um pouco menores, para vocês pegarem a informação. Acho que essa didática vai ficar um pouco melhor, tá? Então, para quem não me conhece, sou o Davizanas. Para quem me conhece também, tá? E é isso. Tamo junto, até a próxima. Sempre contribuindo para a tua evolução, molecada. Tamo junto. E é isso.